lá, mais um 4 em 4 para você e no nosso bate-papo de hoje, uma volta ao mundo. Fique com a gente. Uma volta ao mundo, que beleza, tá aprendendo. Olha só, hoje nós vamos conversar com o Argos, ele deu uma volta ao mundo de bicicleta. Quem achou essa viagem do cara meio, aliás, literalmente uma viagem, né? Quem tiver a fim de trocar uma ideia com ele, é só ligar pra cá no 387-5810. Argos, explica pra gente, onde é que deu essa vontade, dessa viagem maluca, assim, de você falar, vou pegar uma bicicleta e vou dar a volta ao mundo? Pois é, essa viagem eu acho que, igual você falou, uma viagem, vou dar a volta ao mundo. Ela é uma vontade que eu acho que muita gente tem de sair, pegar seja bicicleta ou qualquer outro meio de transporte e rodar o mundo, conhecer vários países. E isso aí era uma coisa que estava na minha cabeça já há muito tempo, e uma vez eu tive a oportunidade, quando foram exatamente os 500 anos que os portugueses chegaram no Brasil, peguei um veleiro, fui para Portugal e voltei refazendo a viagem do Pedro Álvares Cabral, e foram 4 meses velejando. E quando eu estava atravessando o oceano, foram 20 dias entre o céu e o mar, e eu fiquei pensando muito na vida e falei, pô, essa vontade que eu tenho há tanto tempo, eu não quero ficar com isso no projeto, eu vou realmente voltar agora para a terra firme e fazer de tudo para realizar isso. Então eu voltei, planejei essa viagem durante um ano e não deixei passar, não fiquei esperando aquele tempo que nunca chega, que você precisa de saúde, dinheiro e tempo para fazer as coisas. Essas 3 coisas nunca acontecem juntas. Eu falei, não, vai embora, eu vou fazer mesmo, vou sair. E foi bacana, porque assim, apesar de ter sido uma viagem parece meio doidona, né? Aquela história de sair de bicicleta e tal, meio riponga, assim, mas você planejou, né? teve um planejamento, e inclusive eu acho que se eu saísse nessa ideia meio doidona, assim, de sair na louca, eu acredito que eu nunca teria feito a volta ao mundo, eu teria parado no meio, ou então nem teria saído. E uma das coisas que me fez conseguir concluir e ter, assim, até acho que o pé no chão mesmo para fazer essa história toda, foi um projeto de educação que eu fiz junto com a viagem, que chama Pedalando e Educando. Quando que surgiu essa ideia para você unir essa vontade de viajar pelo mundo e o projeto? Essa ideia, ela também surgiu com a viagem de veleiro, porque quando eu voltei, foi uma viagem histórica dos 500 anos, né, da chegada dos portugueses, e voltando para Belo Horizonte, eu comecei a fazer várias palestras em escolas, falando da viagem, falando do meio ambiente. Eu também fiquei assim muito chocado de ver sujeira boiando no meio do Atlântico, entendeu? Eu falei, caramba, como é que pode estar aqui? Assim, tampa de privada boiando, botijão de gás. E quando você está chegando, um dia antes de chegar em terra firme, você já começa a ver plástico boiando, já começa a ver sujeira. Então, aquilo eu falei, pô, não dá para ficar com isso só para mim, não. Acho que é importante ir numa escola e falar, e não só isso, mas também da viagem do Pedro Álvares Cabral, que eu acredito, assim, a gente idolatra, né? Pô, inclusive, quando fizeram a viagem, o tempo todo se fala, inclusive até hoje se fala, Costa do Descobrimento, Viagem do Descobrimento. Que descobrimento, o quê? Os caras, quando eles chegaram, quando nós chegamos, exatamente 500 anos depois, em Santa Cruz de Cabralha, eu fui andando para o lugar onde estavam tendo as celebrações. O caminho inteiro eram 2 quilômetros de guarda, de polícia, com escopeta e tudo, um do lado do outro, cavalo, tudo, proibindo os indígenas de chegarem no lugar e batendo em índio. E eu falando, gente, é para celebrar o quê? Aonde que está isso? E hoje eu passei de novo com a bicicleta lá, está lá a placa. De um shopping em forma de oca que foi inaugurado para os indígenas. E, assim, isso me chocou mesmo. Eu falei, cara, como é que pode os caras serem tão hipócritas? E no meio está lá uma cruz católica para celebrar os 500 anos. Eu falei, 500 anos do quê? Isso não é para celebrar. Então, eu fui nas escolas, assim, um pouco com essa também, querer falar, gente, não é para ficar idolatrando essa chegada, e é muito feia a situação que está hoje. Mas também não pode ignorar, eu acho que tem que abrir o olho e perceber o que foi a situação de hoje, porque também não dá pra gente fingir que não aconteceu. Cara, não dá de forma alguma. E eu acho uma coisa também muito importante, principalmente agora que eu fiz essa viagem, porque eu acredito que a nossa educação hoje, a didática da nossa educação, ela está muito mal escrita. Primeiro porque elas escrevem, idolatram
o que aconteceu, de uma forma que, quando os portugueses chegaram, foram eles que escreveram o que vai ser ensinado no Brasil. Foram eles que falaram, olha, vai ser assim, assim, assado. E até hoje a gente segue muito isso. É uma história dos vencedores, né? A gente aprende a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, aprende tudo dos reinados da Europa. E você pergunta, né? Você pergunta aonde que é Laos para alguém, os caras não sabem se Laos é país ou jogador de futebol. E eu falo, mas por que não? Por que a gente não aprende sobre Laos? Por que a gente não aprende sobre Camboja? Por que a gente não aprende sobre países maravilhosos? Asiático, tá, galera? Exatamente. E sofreu muito com o tsunami. Cara, e o lance de Laos, o mais impressionante para mim... Pois é, isso que eu ia falar. Você citou desse projeto inicial no Brasil e tal, mas aí você começou a pedalar e no mundo o que você viu de bacana. Eu tava falando, antes de responder, só para emendar, falar por onde você passou, qual foi seu roteirinho, daí já emendar o que você achou. Tá, então, foram 3 anos e 3 meses pedalando, foram 28 países. Eu saí, foi Brasil, Bolívia, Peru, Austrália, Timor-Leste, Indonésia, Malásia, Tailândia, Laos, Camboja, Índia, Nepal, Irã, Turquia, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Grécia, Itália, França, Inglaterra, Eslovênia, Croácia, Hungria, Romênia, Quênia, Tanzânia e Brasil. Ai, que inveja. Que bacana.